Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar a leitura do livro O Amor Não Esqueceu Ninguém, do Gary Renard. Estamos no capítulo 1. O que você preferiria ser? E a gente terminou a última parte com a Puxá falando, certo, irmão? E como se produz essa experiência? Se você não lembra, volta lá e escuta, porque é fantástico. Ela fala de quando a gente realmente voltar para a unidade. E o Gary fala, bem, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser uma vítima. Por exemplo, se esse mundo tivesse sido feito por Deus, você seria uma vítima de Deus. Seria a vítima de uma força que está do lado de fora, que fez isso a você. Mas o mundo não foi feito por Deus. E como uma das lições iniciais do livro de exercícios do curso coloca, eu não sou vítima do mundo que vejo. A propósito, é por isso que é tão importante entender o texto do curso, caso contrário, você não vai entender realmente o livro de exercícios. As pessoas colocam suas próprias interpretações nas lições do livro de exercícios, em geral, dando a elas conotações típicas da nova era. Mas o curso não é nova era, ele é único. Ele não está ensinando a mesma coisa que os professores espiritualistas populares de hoje. E, como ele diz logo no início do livro de exercícios, um fundamento teórico, tal qual como o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. A maioria dos professores do curso realmente não o aprendeu e realmente não entendeu seu significado. Ou, se entendem, com certeza não estão contando a ninguém. A maioria dos sistemas espirituais tentam equilibrar corpo, mente e espírito. Eles são todos igualmente importantes, mas essa não é a abordagem do curso. Com o curso, você aprende como usar a mente para escolher entre o corpo, que é o grande símbolo de separação do ego, e o espírito, que no curso é a perfeita unicidade e não deve ser confundido com a ideia de uma alma individual, que ainda é uma ideia de separação. O curso ensina que o mundo é uma projeção que está vindo da nossa própria mente coletiva inconsciente. O que estava em nossa mente em um nível metafísico massivo, isto é, a terrível culpa inconsciente que sentimos em relação à separação inicial da nossa fonte, foi negado e projetado para fora. Um psicólogo que diria que a projeção sempre se segue à negação, isso é assim porque quando você nega algo, ele tem que ir para algum lugar. Agora, uma vez que algo é negado, ele se torna inconsciente. E o curso fala muito sobre negação. Assim você se esquece de que negou isso e depois, quando é projetado para fora, pensa que a projeção para a qual está olhando é a realidade. Você se esquece de que o fez porque foi negado. Assim, é sua projeção, mas você não está ciente disso. E depois o curso ensina que a projeção faz a percepção. Isso significa que você, na verdade, fez aquilo para o que está olhando, mas depois se esqueceu e toma isso por realidade. Você se esquece de que isso é uma criação equivocada feita por você mesmo. Como J coloca, não é estranho que acredites que pensar que fizeste um mundo que vês seja arrogância? Deus não o fez. Disso podes estar certo. O que pode ele saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o de insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco. No entanto, só loucura faz um mundo como esse. E o Arten, você e seu amigo J têm que parar de esconder as coisas. Você disse que parte da saída é deixar de ser uma vítima e, obviamente, assumir a responsabilidade por sua experiência. Gostaria de ser um pouco mais específico sobre como fazer isso? E o Gary, bem, você não pode fazer isso através do pensamento inteligente ou sendo seu próprio professor. Você precisa ouvir o sistema de pensamento do Espírito Santo em vez do seu próprio. A verdade é simples e consistente, mas o ego não é. O ego é muito complicado e realmente quer que a ideia da separação sobreviva porque ela o faz se sentir especial.
Então, neste mundo, ele forma relacionamentos especiais, que são tão relacionamentos de amor especial quanto de ódio especial, e tenho certeza de que vamos chegar nisso. O ponto é que o ego adora complicações, porque elas são cortinas de fumaça encobrindo o único problema real e a única solução real. O único problema real é a ideia de que nós nos separamos de Deus, e a única solução real é desfazer a ideia de separação e ir para casa. Para nos levar para casa, o Espírito Santo nos dá a simples verdade diante das complexidades do ego. No entanto, o ego não vai desistir. Ele é como o exterminador do futuro, simplesmente continua vindo. Mas a verdade que desfaz o ego vai vencer em longo prazo, porque o Espírito Santo é perfeito e o ego não é. É possível que todos entendam e apliquem os ensinamentos do Espírito Santo. O curso diz que ele é simples e não diz isso só uma vez. Ele usa essa palavra 158 vezes. Eu procurei no Concordance. Além disso, o curso não aconselha a nós ou a seus professores, incluindo mestres ascensionados, a terem ideias originais. De fato, ele diz: o pensamento engenhoso não é a verdade que te libertará, mas tu estás livre da necessidade de te engajares nele quando estás disposto a abandoná-lo. E ele também diz: espere, deixe-me ver aqui. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. No entanto, essa resposta não tenta apelar para a inventividade ou para a engenhosidade. Esses são atributos do ego. O curso é simples, tem uma função e uma meta. Só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. E o Arten: é verdade, mas você ainda não me deu a chave. Baseado no que disse, o que relacionado ao curso muda sua experiência. E o Gary: você muda sua experiência a seu próprio respeito, mudando a forma como olha para as outras pessoas. Isso aqui tá num quadradinho aqui, gente. Você muda sua experiência a seu próprio respeito, mudando a forma como olha para as outras pessoas. E a puxar: exatamente! O perdão é uma mudança na forma como olhamos para as coisas, quer sejam situações, eventos ou outras pessoas. Mas não é fácil. E o Gary: nunca digo a ninguém que é fácil perdoar outras pessoas. De fato, isso é uma droga, porque elas não merecem o perdão. E a puxar: isso pode parecer verdadeiro no nível da forma, mas depois de algum tempo você percebe o fato de que é você quem está sendo perdoado todas as vezes em que perdoa os outros. E o Gary: isso é assim porque só existe realmente um de nós. E a puxar: sim, as pessoas podem parecer separadas porque o que estão vendo é uma projeção baseada na ideia da separação. Mas isso é um truque. Não importando quantas vezes o ego pareça se dividir, ele é apenas uma ilusão. Só existe realmente um ser que pensa que se separou da sua fonte. Sim, parece que são muitos, mas realmente existe apenas um, que é você. No entanto, a mente parece continuar se dividindo. Então, ela projeta essas divisões que resultam em mais e mais pessoas parecendo estar aqui na projeção. Mas é tudo um truque de ilusionismo. Existe sempre apenas um ego, não importando quantas imagens diferentes você veja. E o Gary: isso explicaria porque você começa com apenas uma ou duas pessoas, como Adão e Eva, e em segundo ponto, ao longo do caminho, parece ter bilhões de pessoas. Sempre me perguntei por que a reencarnação se encaixaria aí. Quero dizer, se você já só tinha 2 indivíduos, como eles poderiam parecer reencarnar em bilhões de pessoas, a menos que a mente estivesse se dividindo? Não seria possível. E eu digo parece reencarnar, porque é tudo uma ilusão, ou, melhor ainda, um sonho, que simplesmente parece ser verdadeiro. Sim, eventos em um sonho realmente parecem acontecer, mas isso não significa que realmente estão acontecendo. E a puxar: você acredita em reencarnação? E o Gary: não, mas eu costumava acreditar em outra vida. E o Arten:
Você disse que muda sua experiência de si mesmo mudando a forma como olha para as outras pessoas. Precisamos fazer algumas distinções aqui. Nós já fizemos uma citação do curso que afirma uma lei muito importante da mente. Assim como tu ouvires, verás a ti mesmo. Está na hora de sermos um pouco mais específicos a esse respeito. Mas, primeiro, como está a sua mão? Uma nota. Uma semana antes de AIP Artem Puxar, como eu algumas vezes os chamo em particular, voltarem, acordei em uma manhã com minha mão completamente dormente e inutilizada. Fui ao neurologista e foi diagnosticado um dano no nervo radial direito. Eles me disseram que a digitação e os autógrafos constantes em livros tinham causado esse dano. O médico disse que poderia levar 1 ano para ser curado, se é que seria curado algum dia. Eu estava determinado a me certificar que isso seria curado rapidamente. Os sintomas apareceram em um bom momento, se é que existe algo como um bom momento para os sintomas aparecerem. Eu tinha 1 mês de folga para os feriados de Natal antes de começar a viajar e a dar palestras extensivamente outra vez. Decidi que não deixaria essa aflição ter um efeito sobre mim, e tinha até feito uma viagem maravilhosa para vivenciar a época de Natal na cidade de Nova York com minha esposa Kari, apesar do fato de que eu mal podia usar minha mão direita. Comecei a praticar os ensinamentos de cura que tinha recebido tanto de um curso em milagres quanto de meus 2 amigos ascensionados. A mão estava melhorando, mas ainda doía e era provável que tivesse apenas 50% de sua força na noite em que Artem Puxar voltara. Eu estava tomando notas da melhor forma que podia, embora elas às vezes parecessem rabiscos de criança. E o Gary respondeu: está melhorando, estou fazendo o que me ensinaram. E o Artem: bom, em nossa 4ª visita a você nessa série, vamos falar sobre cura, obviamente não apenas para você, mas também para seus leitores. Você tem 3 semanas antes de ir para as trincheiras outra vez. Continue trabalhando em sua mão com sua mente. E depois vamos falar sobre como você se saiu durante a nossa 4ª visita, quando pudermos nos ater a esse ponto. E a puxar. Então, voltando ao assunto à mão, sem intenção de fazer um trocadilho, existem alguns equívocos básicos que as pessoas cometem na forma de aplicarem o curso. Uma das razões para isso é que elas não se lembram do que o espírito realmente é. Outro equívoco é que elas se focalizam na ilusão em vez de na realidade. E a gente vai continuar daí com uma pergunta do Gary, mas fica para as cenas dos próximos capítulos. Até lá, gente!